Enquanto as crianças sobem, abre aí comigo em Lucas 2, versículo 1. E querido, se você reparar que eu estou um pouquinho mais parado hoje, eu ainda, pela fé eu tive, já passou, mas eu estava com uma virose, e aí o corpo está estremecido, mas eu estou cheio de expectativa no meu espírito. Ontem nós estivemos aqui na consagração, queridos, foi um tempo muito gostoso, muito prazeroso. Se você não veio, eu quero te dizer, você perdeu, você deixa de receber, você deixa de entregar algumas coisas ao Senhor. E a consagração não é um tempo para os obreiros da casa, é um tempo para a igreja. Amém? Aleluias, marca aí, Michel, todo mundo que disse amém, para a gente correr atrás. Mas nós estivemos aqui, queridos, e foi um tempo muito bom. O pessoal orou por mim. Eu fiquei mais sentadinho, mais quietinho. Sexta-feira eu passei o dia deitado. Sábado eu passei até a hora da consagração deitado. Joguei o colchão na sala. A Rebeca falou, meu Deus, que saco, eu não consigo nem passar agora na sala. Mas eu falei, não, eu vou para a consagração. E eu vim. Eu não sei se vocês repararam, queridos, eu não sei se vocês acompanham isso, mas até ontem a gente não havia subido a mensagem de quarta-feira para o YouTube. Nós estamos com a transmissão ao vivo via Facebook, hashtag fica a dica, manda os links aí para todo mundo. Mas até ontem a gente não tinha subido, porque o que aconteceu? Na quarta-feira nós tivemos o culto, nós saímos daqui, eu fui para casa, eu fui com um cartão, geralmente sou eu quem faço a edição e subo o vídeo no YouTube. Eu deixei o cartão no carro. Na quinta-feira de manhã nós fomos dar vacina ao Caio. Só que para quem tem mais de um filho, sabe que o que está tomando vacina fica ali, mas o outro não fica ali. Então enquanto a Rê entrou no posto de saúde para dar vacina no Caio, eu saí com o Isaac, tem um terreno na frente do posto de saúde aqui de Alphaville. Eu saí com o Isaac, a gente ficou andando ali num terreno, e de repente a Rê veio me chamar, amor, preciso pegar um negócio aqui no carro. E eu enfiei a mão no bolso, e o que estava dentro do bolso? Além da chave, o cartão de memória com a mensagem. Enfiei a mão no bolso, puxei a chave, abri o carro, guardei a chave e não percebi que o cartão tinha caído no chão, no meio de um terreno. E aí, beleza, revacinou, saiu, a gente entrou no carro, vim, ela me deixou aqui no escritório, aqui no prédio da igreja. Eu subi e de repente eu enfiei a mão no bolso, falei, bom, vou editar a mensagem, pus a mão no bolso, cadê o cartão? Não tá. Eu falei, bom, acho que eu me confundi, deixei no carro, pensei que tinha pus no bolso, mas não pus. E aí, passou a quinta, na quinta noite eu voltei para casa, comecei a passar um pouco mal. Na sexta eu esqueci total. Aí no fim do dia a Rê veio aqui buscar meu computador, as minhas coisas, porque eu precisava fazer ainda algumas coisas do trabalho, da mensagem inclusive de hoje. E aí eu falei, amor, vê no carro se não tá aí o cartão, na porta do carro. Ela olhou e falou, não está aqui não. Eu falei, olha à direita, amor. Não está aqui não, Thiago. Eu falei, tem certeza, amor? Ela falou, já falei que não está. Então tá, amor, tudo bem. Então perdi o cartão. Misericórdia. E tudo bem. Eu falei, amém, paciência, acontece. Nós viemos para a consagração ontem. E de repente no meio da consagração me deu um estalo. O cartão está lá no terreno. Eu falei, nossa Deus, o negócio caiu na quinta. Passou a sexta, choveu, passou o sábado, choveu. Falei, a probabilidade do cartão estar ali e eu achar é muito pequena, e ele ainda estar funcionando, menos ainda. Mas a gente fez a consagração, nós oramos aqui e tal, e no final eu falei, amor, eu vou ali. Você vai demorar? Ela falou, não, eu preciso ajudar a Rê aqui. E querido, olha ali, ó, tem a nossa árvorezinha ali, tem quase uma árvore aqui também. A Rê e o Pedro e a minha Rê ficaram aqui ontem. Chegaram quase que umas 10 horas em casa. Ainda foram cozinhar as comidas que iam trazer hoje. Mas eles ficaram aqui, olha só, as mesas todas, essa organização. O pessoal antes da consagração ajudou a descer e tal, mas eles arrumaram ali os detalhes finais. E você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, pela Rê, pelo Pedro, pela outra Rê. A outra Rê está lá em cima, é a minha esposa. Aí eu falei, amor, você vai... Vamos lá e tal, eu vou lá, eu deixo você no mercado, eu vou passar lá no terreno para tentar achar. Ela, amor, agora? Você tá de brincadeira com a minha cara? Eu falei, amor, eu preciso ir lá.
Ela, não, eu preciso ajudar a Rê aqui. Eu falei, amor, eu tô mal, eu não tenho condição de ficar aqui até 10 da noite. Ainda meio fraco, ainda meio mole. Naturalmente eu sou meio mole, né? Vocês sabem, mas... E aí eu fui lá no terreno. Aí eu cheguei lá, estacionei, fui com o Isaac, para dar uma liberada pra Rê também, porque o Caio é mais tranquilo, né? O Isaac é o Thiago que toca o terror. Aí eu desci ali, entrei no terreno de cara, eu comecei a olhar e dei uma volta, não achei. Falei, bom, foi bem aqui na frente da faixa de pedestre ali que a gente atravessa. Aí eu atravessei, fui do outro lado da rua onde estava o carro, falei, deixa eu ver se não caiu por aqui, olhei, não achei. Aí eu voltei pro terreno, dei mais uma voltinha ali, não achei. E aí eu falei, Espírito Santo, se o Senhor sabe onde está, e se esse cartão está aqui, me ajuda a encontrá-lo. E querido, sem brincadeira, eu estava aqui assim, ó, me ajuda a encontrá-lo, Espírito Santo. Aí eu dei um passo para cá assim, a hora que eu bati o olho, o cartão estava na minha frente. Aí eu peguei o cartão, eu já saí, já tinha esquecido que eu estava meio mole, meio molenga, meio fraco. Aquilo já me deu uma... Falei, o cartão pode nem funcionar, mas o Espírito Santo me ajudou a achar, cara. Não, você não está entendendo. Aí eu entrei no carro e o cartão todo com lama, com aqueles negócios. Eu falei, não vai funcionar, 2, 3 dias ali no terreno. Mas cheguei em casa, limpei o cartão e tal, deixei ali. Aí fui dar janta pro Isaac, fui fazer os negócios lá. Aí pus o cartão, funcionou normal. Deus é bom, queridos. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já já. Vamos ler a passagem. Lucas 2, do 1 ao 6. Diz assim: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer um bebê. Pode pôr o 7 também, Fê, por favor. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, o envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aleluia. O Natal, queridos, o Natal. Deixa eu contar uma história, uma breve história. Existia um pastor de ovelhas, e esse é um fato verídico, tá? Real, uma história que aconteceu. Um pastor de ovelhas tinha 2 ovelhas que estavam grávidas. Naturalmente, de um cordeirinho, certo? Vocês estão aqui comigo, queridos? De um cordeirinho. Cada uma grávida de um cordeirinho. E as 2 chegaram no ponto de ter esse cordeirinho no mesmo tempo, no mesmo momento. Uma começou o processo, a outra também. Uma delas teve o bebê, mas esse bebê, o cordeirinho, morreu. Ele não suportou. Em compensação, a outra teve o cordeirinho, esse cordeirinho nasceu muito bem, mas quem não suportou foi ela. Então, de uma, o cordeiro morreu, da outra ela morreu e o cordeiro ficou órfão. Naturalmente o Márcio já até fez assim, né? Já entendi o sinal dele. Naturalmente você, como eu, pensaria: pega esse cordeirinho, põe com a mãe viva e enterra os 2 mortos. Certo? O pastor dessas ovelhas pensou a mesma coisa. E ele pôs o cordeirinho com essa mãe, com essa ovelha viva. Só que essa ovelha, quando o bezerrinho chegava perto dela, ela o rejeitava. E ela o rejeitava, queridos, porque ela não sentia o cheiro do seu cordeirinho. O que aconteceu? O pastor pegou o cordeirinho morto, tirou toda a pele dele e colocou sobre o cordeiro vivo. E aí pegou esse cordeiro e colocou de novo perto da mulher. Da mulher não, da ovelha. A ovelha, ela sente o cheiro, ela fala: esse cheiro eu conheço, mas ainda me é estranho. Num primeiro momento ela fica meio receosa e tal, mas com algum tempo ela se acostuma. E aí ela adota esse bezerro, esse cordeirinho. Esse cordeirinho passa a ser filho dela, ela o cria. Por que eu estou te contando essa história, queridos? Porque o cristianismo, o evangelho de Cristo é mais ou menos dessa forma. Lá em Adão, quando Adão pecou, nós começamos naturalmente a exalar um odor que não é muito agradável. Nós estamos todos sujeitos ao pecado de Adão. Nós nascemos nesse caso sem posição, sem opção. Tipo assim, nasceu, pecou.
não tem opção. Mas em Cristo, o Cordeiro imolado, um novo odor é colocado sobre as nossas vidas. E aí Deus olha para nós, Ele não olha com aquele olhar assim, pecador, pecador, pecado, erro, falha, não. Ele olha para nós e fala: esse cheiro eu conheço, esse cheiro é do meu filho. Então esses, por consequente, são também meus filhos. Você está comigo, querido? Eu ia pedir para glorificar, mas o Pedro já deu um glória a Deus, já quebrou meu padrão aqui. Mas o Evangelho é isso, queridos. Agora, nós estamos no período de Natal. Natal é o quê? É o quê? Nascimento. O que significa? A palavra Natal, ela vem exatamente disso, de nascer, né? Por isso tem lá ginecologista neonatal, porque está falando de um processo de nascimento, né? Ou a área do hospital lá, neonatal, que são os bebês, enfim. Natal tem a ver com isso, com nascimento. Agora, nos nossos dias surgem muitas perguntas. Pô, nós devemos comemorar o Natal? Quem já se perguntou disso? Quem já foi questionado a esse respeito? Eu devo ou não devo comemorar o Natal? Por que eu devo comemorar o Natal? Ou por que eu não devo comemorar o Natal? E eu quero abordar um pouquinho em cima disso. Sabe, nos nossos dias, queridos, muito se fala, por exemplo, a respeito de que o Natal veio, ou é propagado, ou é proveniente de uma festa pagã. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum versículo que diz: não comemorarás o Natal? Tem? Não. Amém. Até aí tranquilo. Uma outra pergunta: existe algum outro versículo que diz: comemorarás o Natal? Não. Tá, Tiago, com isso você quer dizer o quê? Nada. O que eu quero dizer, queridos? Onde que eu quero chegar? Onde que eu pretendo chegar com tudo isso? O que eu quero dizer, queridos, é que é uma questão cultural, antes de tudo. Se você olhar, eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo. Para nós brasileiros, o principal feriado, a principal festividade no nosso calendário é o quê? O Natal. Para alguns desviados é o Carnaval, mas para a gente é o Natal. Mas, olha só, se nós formos para a América, para os Estados Unidos, a principal comemoração não é o Natal. A principal comemoração nos Estados Unidos é o Thanksgiving. Ela é muito superior, eles têm lá um investimento nesse sentido muito maior do que é o Natal. Ou seja, cultura. Aqui nós comemoramos o Thanksgiving. Não, nessa época a gente está comemorando aquela outra coisa que é um lixo, desculpa a palavra, mas a gente fica lá comemorando, em vez de comemorar também a reforma protestante, a gente comemora lá, brinca, se fantasia de quê? De Halloween, que é uma coisa bem de Deus, amém? Se tivesse alguém dormindo agora, ia falar amém. Então, teve um irmão que estava uma vez num culto, queridos, e ele estava no celular assim, no WhatsApp. Aí o pastor falou assim: quem quer que termine, diga glória a Deus. Aí ele: glória a Deus. Só ele falou na igreja assim, umas 3.000 pessoas na igreja. Eu não citei o nome de ninguém, o irmão que se entregou. Mas olha só, queridos, se você olhar para Israel, cadê aqui? Não, para o Japão primeiro. São 3 as maiores festividades que existem lá. É uma tal de Golden Week, que eles são exagerados, que a gente comemora um dia, né? Eles têm uma Golden Week, é uma semana inteira, que é quase um mês, que é uma semana que engloba vários feriados nacionais. Um segundo é o Natsu Yasumi, não sei nem se é assim que fala, eu acho que é chamada de uma folga de verão. Pensa que é uma folga de verão, que maravilha, vamos adaptar isso no Brasil. E tem um terceiro ainda, que é o feriado de fim de ano, ou seja, uma semana que engloba vários feriados. Tem uma semana que é a folga de verão, e tem ainda o feriado de fim de ano, que é geralmente do dia 31 ao dia 2. Tá, vai, vamos ser honestos, né? A gente aqui emenda do dia 31 até o carnaval quase, né? Então a gente não está longe disso, mas esses são os 3 feriados que existem no Japão. Isso é uma realidade para nós no Brasil? Sim ou não, queridos? Não, não
a gente não comemora isso. Se nós formos para Israel, nós vamos ver que lá existe um tal de feriado que chama Yom Kippur, que é o dia do perdão. Esse eu acho que era uma coisa muito interessante para a gente comemorar aqui, para a gente receber isso. Aliás, falei sobre perdão semana passada, se eu não estou enganado, foi semana passada, né? Tudo isso, queridos, são culturas distintas. Você está comigo? Fica aqui comigo, não dispersa não. A Bíblia é um livro que contém a verdade. Ela tem a verdade, amém? Mas deixa eu te dizer algo, queridos, a Bíblia se adapta a todas as culturas, desde que isso não fira em nada os elementos principais da sã doutrina. Então, se nós olharmos para a Bíblia lá, nós vamos ver Paulo chegando numa cidade e se apropriando de um Deus que não tinha nome. Quem se lembra disso? O Deus desconhecido, ele chega e fala: eu quero falar sobre esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Naturalmente, se ele é um Deus desconhecido, vocês não conhecem. Então ele se apropria de um Deus desconhecido para anunciar o Evangelho de Cristo da cruz. De novo, queridos, a Bíblia, ela é a verdade, mas ela se adapta a cada cultura. Até aqui está tranquilo? Você está comigo? A Bíblia é a verdade, queridos, e deixa eu te dizer, graças a Deus que Paulo contestou, por exemplo, aquele processo que para nós homens seria doloroso. Quem se lembra qual é o nome disso? A famosa circuncisão. Querido, se você homem entender isso, eu daria um glória a Deus, porque era para nós fazermos um corte a seco, assim, sem anestesia, nada naquela região inferior do nosso corpo, que não é agradável. Alguns estão aqui, misericórdia, Deus. Eu estou dando glória a Deus porque Paulo contestou isso, porque essa era uma questão cultural do judaísmo. Em Cristo nós não precisamos mais disso. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Então é uma questão de cultura. Hoje nós vamos ver, por exemplo, em muitos lugares não se pode mais desejar Merry Christmas, por exemplo. Existe um apologeta chamado Ravi Zacarias. Ele é indiano e ele reside hoje na América. E ele diz, queridos, que na América, nos Estados Unidos, você declarar para um próximo, para um amigo, para um conhecido ou para um desconhecido Merry Christmas é politicamente incorreto. Mas esse mesmo homem, ele foi para um país que é muçulmano. E ele chega nesse país, ele está num elevador, e um cara que provavelmente é muçulmano vira para ele e fala: Merry Christmas. Merry Christmas significa Feliz Natal. Ou seja, nos Estados Unidos, que é um país cristão, hoje não se pode declarar Feliz Natal. Mas em um país muçulmano, que persegue os cristãos, que persegue o Evangelho, se declara Feliz Natal. Nós cristãos, queridos, estamos abrindo mão de uma coisa boa, porque nós acreditamos que ela veio de algo ruim. Ti, você está declarando que nós devemos comemorar o Natal? Não. Eu estou deixando essa questão com você. Mas eu vou te apontar várias questões que eu acredito serem de extrema importância para nós comemorarmos, para nós nos apropriarmos desse dia. Você está comigo? Aleluias. Nós não podemos, queridos, como cristãos, abrir mão de falar de Jesus. Sabe, se você ligar a televisão na semana do Natal, o que vai estar passando na televisão? Não, tirando o Roberto Carlos. Vai estar passando o quê? Na Record, na Globo, na SBT, na Rede TV, só os filmes de Natal. Ou falando do Papai Noel, ou principalmente vários canais passam filmes de Jesus. Agora, até a televisão passa um negócio lá de Jesus. O Jesus que você não quer falar no dia do Natal. E aí nós vamos abrir mão disso, porque eu não quero abrir, eu não posso, eu não acredito nisso. Porque essa festa é uma festa de origem pagã. E eu vou te apontar alguns fatos, queridos, que são extremamente relevantes nesse sentido. A nossa figura como cristão, se você olhar na árvore ali, por exemplo, a gente tem uma estrela.
Mas junto da estrela ali está o quê? Vocês estão aí, queridos? Jesus. Jesus, a principal razão para nós do Natal não é o Noel, é o Jesus. Nós precisamos nos apropriar disso, nós precisamos tomar isso para nós e falar, cara, Jesus, Ele é a razão, Ele é o motivo. É por isso que nós estamos comemorando o Natal. Eu já comemorei o Natal, queridos, muitas vezes na minha vida. Eu já fui inclusive o Papai Noel, apesar de não ser tão gordo assim. Não, aí a gente põe aquele negócio lá, né, fantasia, é só pra criançada lá brincar. E não tem problema, queridos. Com a minha família, os meus familiares, os meus parentes no Rio, várias vezes a gente se reunia. E sabe, é interessante porque a maioria deles são católicos. E aquele católico que agora tem até o evangélico não praticante, né? Misericórdia, Deus o livre. Mas eles se reúnem, comemoram o Natal, tem o tempo ali com o Papai Noel, entregam os presentes. Mas depois eles se reúnem em volta da mesa. E a matriarca da família, que é a irmã do meu pai mais velha, que é a pessoa mais velha da nossa família, ela reúne a galera ali e ela fala a respeito de Jesus. E depois a gente ora ao Pai Nosso. Eu acredito que essa oração faz uma mudança boçal na nossa vida, não. Porque a gente ora ali muito mais como um rito do que como uma oração sincera. Mas queridos, nós estamos falando de Jesus. O momento principal ali, a hora da refeição, a hora da comida, nós estamos falando de Jesus. Ainda que a gente se reúna lá e ore igual os jogadores de futebol, né? Mas nosso céu, santificado seja o Senhor, venha a nós vocês, seja feita a vossa. Não tem problema, querido. Mas se apropria disso para falar de Jesus. A gente abre mão, não, porque não, irmão. Dá uma segurada, dá uma aliviada. Nesse momento o mundo inteiro, é o mundo inteiro, queridos. Você chega nos países muçulmanos, eles estão te desejando lá, Merry Christmas. Mas a gente não pode. O mundo inteiro está aberto para Jesus, nesse dia mais do que todos os dias do ano. E aí você se recusa a falar de Jesus nesse dia. O dia que eles estão mais abertos, o dia que eles estão mais receptivos, você se recusa. Por quê? Porque eu não acredito, eu não gosto da arvorezinha de Natal. Não faz, não põe na sua casa. Não tem problema. Eu já vou falar um pouquinho disso, queridos. Um pouquinho da árvore, um pouquinho das estrelas, um pouquinho dessas bolotas aqui. Vamos falar de tudo. Agora, nós precisamos romper, queridos, com esse engano que o inferno traz sobre as nossas vidas. Não, eu não posso. Não, eu não devo. Tem muita coisa, queridos, que nós não devemos mesmo. Mas para essas coisas que a gente não deve, de fato, a gente fica naquele famoso demônio, dá nada não. Vou fazer, não, dá nada não. Vou fazer, não, dá nada não. Aí no Natal que a gente vai falar de Cristo, fala, não pode não. A gente precisa que ele se converter. Sabe, um evangelho real. Nós temos, queridos, como cristãos, uma posição muito clara, por exemplo, a respeito do cigarro, sim ou não? O cigarro faz parte da vida do cristão. Não tem problema alguém que se converte, que entra num processo, que passa por isso e se liberta. É uma situação. Agora, eu tenho 50 anos de convertido. Tem 49 que eu fumo. Tipo assim, eu me converti um ano depois que comecei a fumar. Não faz sentido? Não faz. Agora, existe algum versículo que aponta não fumarás? Tá, agora deixa eu dizer do outro lado. Tem algum outro versículo que diz fumarás? Não tem também. Para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa dar uma volta, sim ou não? A gente pega um agregado de versículos que vai dizer, cuide bem do seu corpo é templo do Espírito. Não vos embriagueis. Fala de contra o vício. A gente pega um conglomerado de versículos e a gente conclui, isso não faz bem para a saúde, isso não faz bem para o nosso corpo é o templo do Espírito, por consequente a gente não deve fumar. Amém? Ou alguém tem dúvida? Vocês estão calados hoje? Como nós falamos, que eles também não existe nada falando do Natal nesse sentido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comemora o seu aniversário? Sim? Quantos comemoram? Levanta a mão. Tá, os mais velhos, algumas mais velhas, né, principalmente as mulheres, não gostam de comemorar. Nós comemoramos nosso aniversário, glória a Deus, isso é bom. Quantos aqui são casados?
desses que são casados, quantos comemoram o seu aniversário de casamento? Aleluias. Isso é bom? Isso é bom? Isso é bom, querido? É bom. Principalmente para os homens, né? Glória a Deus, essa data é ótima. Não sei se você me entendeu. Mas existe algum versículo que diz: comemore o seu aniversário? Tem, querido? Não, tá. Agora você comemora o seu aniversário, comemora o aniversário de casamento, comemora o aniversário de namoro, comemora o aniversário de beijo, comemora todos os aniversários. Aí no dia de comemorar o aniversário de Cristo você não quer. Por quê? É o quê? É 1 month, 2 month, 3 month. É tanto month lá que a gente comemora aniversário de mês. Quando você começa a namorar, amor, tem 3 dias que nós estamos namorando. Quem já passou por isso? Misericórdia, Deus, pega eles. Mas aí chega no Natal, a gente não quer comemorar o aniversário de Cristo. Queridos, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu já falei disso ano passado. Semana que vem eu vou falar disso de novo. Mas é fato que o aniversário de Cristo não é em dezembro. Amém? Tá, agora qual é o dia? Eu não sei. Provavelmente, queridos, a data mais precisa é abril. Eu não ia falar, mas o irmão falou ali. Eu falei, a data mais precisa, ele falou setembro. Aí eu falei, é abril. Ele, é. A data mais precisa é abril. Por quê? Se você pegar lá o versículo na Bíblia, vai dizer que o cordeiro imolado precisava ter um ano. Amém? 1 ano. Para ele ter 1 ano e ser imolado, entregue, crucificado na Páscoa, ele precisava ter nascido quando? Na Páscoa. Faz sentido? A Páscoa é em abril. Agora, nós vamos ver que provavelmente foi nessa época, não foi em dezembro, com certeza não foi em dezembro, nem de setembro para frente, nem de outubro, perdão, para frente, porque esse período do ano lá em Israel, queridos, é um período de frio. E não é o frio que a gente sente aqui em São Paulo. É um frio de temperaturas de menos 0 graus, neve. Tinha condição de um bebê recém-nascido, uma mãe que deu à luz, e um pai com o seu jumentinho, burrinho, não sei o que eles transportavam ali, ficar numa estrebaria com uma sensação térmica de menos tantos graus. Não teria condição. Jesus teria morrido no primeiro dia. Não tinha nem sido crucificado, já morreu, coitado. Então com certeza não foi naquela época. Mas querido, isso não significa que nós não devemos comemorar o Natal, o aniversário de Jesus naquela época. Eu conheço casos de crianças que na realidade já envelheceram, se tornaram adultos, mas que não sabem o dia que nasceram. Aí eles fazem o quê? Pegam lá o dia que a sua certidão de nascimento foi emitida, ou o seu RG, um documento oficial, e falam, esse é o dia que eu vou comemorar meu aniversário. E tem problema? O cara faz aniversário, te convida, você vai lá, come o bolo e tal, e você fala, não, seu aniversário não é hoje. Não pode. Nós vamos ver, queridos, por exemplo, eu quero te dar alguns fatos aqui. Essa data é o que alguns dizem, por exemplo, porque não quero comemorar, porque essa é uma proveniente festa pagã. Porque nessa data era comemorada, por exemplo, alguma coisa do Deus Saturno. Eu não anotei o que era do Deus Saturno, mas eu acho que é o Deus Saturno, ou ainda o Deus da agricultura. É uma festa pagã. Não pode comemorar. Em Constantino, querido, no ano de 1312, ele se converte, um pouquinho antes disso ele se converteu, e ele pega todas as festas pagãs e ele coloca em cima delas um significado cristão. E aí 25 de dezembro ele colocou o nascimento de Cristo, o Natal. Por quê? Porque o Natal era muito mais relevante e importante do que idolatrar aqui esse Deus Saturno. Tem um tal de Santo Clau, quantos já ouviram falar? Porque o Papai Noel é proveniente disso. Queridos, com todo carinho, eu não estou nem aí para o Papai Noel. Se ele veio do Santo Clau, se ele não veio. O Papai Noel é um homem. O homem foi criado por quem? Por Deus. Então ele veio de quem? De Deus, acabou.
Porque é proveniente disso, daquilo que eles... Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que antes disso já, muitos cristãos comemoravam já o Natal, em datas diferentes, cada um numa data. Porque eles entendiam que isso era relevante, isso era importante. Nós precisamos comemorar, sim, o nascimento de Cristo. Aquele que nos remiu de todos os pecados. Aquele que nos purificou de toda impureza. Aquele que nos sarou de toda enfermidade. Você está comigo, querido? Se nós continuarmos aqui, por exemplo, olhando para outras questões, deixa eu só me encontrar aqui no... Tá, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá, deixa eu frisar algo importante. A gente chega também, tem um outro lado, né? Tem aqueles que não querem comemorar o aniversário de Cristo no Natal, mas tem aqueles que chegam no Natal e aí viram santos. Sabe, não importa os outros 364 dias do ano, importa esse aqui. É nós no Pai Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Querido, se Jesus não é Deus de tudo na sua vida, não é Senhor de todos os dias da sua vida, Ele não é Senhor de nada. Nós precisamos glorificar, exaltar ao Senhor, não só no dia de Natal, mas nós precisamos nos apropriar do dia de Natal para anunciar a todos que estão mais abertos, estão mais propícios para isso. Esse é o momento de nós abraçarmos, de nós entrarmos de cabeça e falar: cara, Jesus te ama. Jesus te quer, Jesus tem paixão na sua vida. Sabe, quais são os filmes, queridos, que atingem um maior nível de arrecadação hoje, nos nossos dias? Quem curte cinema aí? Vamos lá então, me ajuda. Quais são os filmes que têm maior arrecadação, maior investida de público? Super-heróis. Por quê? Porque a humanidade busca um herói, a humanidade não tem um herói. Marvel, DC, todos aqueles bichos trem, tudo lá. Sabe, na realidade, não é que eles não têm um herói, é que eles não conhecem o herói deles. Nós precisamos anunciar, queridos, o Cristo, que é o nosso herói. Que é o Senhor sobre todo Senhor, que é Rei sobre todos os reis, que é herói sobre todos os heróis. Pode juntar o Thanos com a luva, com 5 luvas, com as 30 esmeraldas que ele achar, que ele criar, que ele inventar. Que Jesus vai... matei, desculpa. Porque a palavra diz, queridos, que Jesus com um sopro, Ele faz o quê? Acaba com a guerra. Eu oro para ele não ficar resfriado bem no dia, né? Ou antes disso, porque se ele matou... É claro que isso não vai acontecer, queridos, mas você está me entendendo? Você está aqui comigo? Amém? Neste Natal, queridos, eu quero te dizer, comemore o Natal, anuncie a Cristo, mas ei, deixa eu ir além, não seja um crente chato. O que é o crente chato? Que é aquele crente que chega na festa já, ei, isso não pode, isso não deve, não vinho não, porque isso aqui não. Cara, não seja chato. Sabe por que muitas pessoas não se aproximam de Cristo? Porque nós somos chatos. A gente fala: não, me converti, yes. Mas aí o cara fica olhando para você 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 20 anos. Você fala: cara, que cara chato. Se esse Cristo converteu ele está chato desse jeito, eu não quero. Nós precisamos ser pessoas mais amorosas. Deixa eu te dizer, queridos, para de falar de Jesus o tempo inteiro. Ai, Tiago, você está doido? Não, Jesus falava dele o tempo inteiro. Jesus se assentava na mesa com o quê? Com os escarnecedores, com os pecadores, com os publicanos. E sabe por que as pessoas se assentavam com ele? Porque ele não era um crente chato. Existem os caras lá do outro lado do globo, os xiitas, né? Nós temos os crentes chatos. A gente se perde nisso, sabe? A gente fica... Não pode isso. Não pode aquilo. Não vou falar de futebol. Não vou falar de política. Não vou... não, deixa de ser chato, cara. Deixa de ser chato. Você não tem que chegar e entrar... não, vamos falar... O cara começa a falar de droga. O cara começa... Aí não. Fala: cara, eu te respeito, mas fica na sua. Nesse ponto, não convém. Agora, vamos falar do Corinthians. O Corinthians contratou fulano de tal e tal, o São Paulo isso, o Palmeiras aquilo, o Santos isso. Fala, cara, troca ideia.
Pô, você viu a política, meu, tá nessa situação, melhorou o cenário, mas, né, que coisa e tal, conversa. E a hora que você tiver uma brecha, você entra na voadora com Jesus, mas com amor, com sabedoria, com discernimento. Não adianta a gente ser crente chato. Você está me entendendo, querido? Colossenses 5, versículo 4 vai dizer: vivam com sabedoria entre os que são de fora. Quem são os de fora? São os não cristãos. Sabe, nesse Natal, tenha sabedoria com os seus parentes não cristãos. Sabe, sabedoria não é só a gente estar aqui no culto e não ficar orando em línguas o tempo inteiro, 2 horas. O cara vai entrar ali e vai falar: mano, só louco. Sabedoria é isso, mas sabedoria é também com os de fora, é você se assentar e conversar com eles de tudo. Seja sábio, querido. Essa sabedoria precisa ser um cerne das nossas vidas para que nós alcancemos as pessoas lá fora. Nós temos vivido nos nossos dias muitas igrejas que estão mais contemporâneas, mais atuais, queridos. Isso não fere em nada o Evangelho, desde que nós não deixemos de lado os princípios elementares da palavra. Porque a gente se separa do povo lá de fora, é ou não é? A gente inclusive fala isso, né? O povo lá de fora. Mas quanto mais nós nos normalizamos, mais nós aproximamos eles de Cristo. Nós precisamos nos organizar nesse sentido, queridos, e ter equilíbrio. A palavra vai dizer em Marcos 16, versículo 15: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. E, querido, todos são quem? Todos. É aquele seu parente chato que leva aquele arroz com uva passa no meio. É aquele seu parente chato que leva aquela comida que você não gosta. Que leva... Tem uns parentes que não gostam de rabanada. Eu não gosto, eu gosto de doce melado. Sabe, para uns o doce melado dá ruim. Para mim dá muito bom, eu gosto. Mas a palavra vai nos dizer: anuncie, ide, anunciar o evangelho a todos. Mas chega nesse dia, não, eu não quero comemorar o Natal. Porque não pode, porque ela é proveniente de uma festa pagã. Cara, se apropria disso e cumpra o ide. Pelo menos nesse dia. Tá? A palavra vai dizer também em Marcos 12, versículo 30 e 31. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E o 31. O segundo, igualmente importante, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum mandamento é maior do que esse. Agora, a gente tem o ID, a grande comissão, e nós temos os 2 grandes mandamentos. São as 2 maiores instruções que nós temos sobre nós cristãos. E aí chega nesse dia, a gente não quer cumprir nenhuma delas. Porque eu não quero estar com a minha família, eu não quero me reunir com os meus parentes, eu não quero me reunir com amigos. Eu não estou falando que você tem que estar com os seus parentes sempre, não, querido. Talvez sim, nessa data sim. Mas priorize, se organize. Ame o seu próximo, anuncie as boas novas. Não só nesse dia, mas em todos os outros. Agora, ame o seu próximo. Você está amando o seu próximo? Como é que é amar o próximo? Não, eu não vou anunciar o evangelho. Ele que vá para o inferno. Quando a gente se cala, é isso que nós estamos declarando. Quando a gente não declara que Cristo é a razão do Natal, é isso que nós estamos declarando. Quantas pessoas, queridos, eu lembro, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, eu estava com a Rê. Na Marginal, nós estávamos indo em algum lugar, eu não lembro onde. E chegou um lugar que de repente fez maior trânsito. Nessa época de Natal, Réveillon, dezembro. E maior trânsito, aquele trânsito, e bem devagar, só 2 faixas andando de 4. Aí o trânsito vai, o trânsito vem, a gente andou meia hora ali, de repente a gente chegou no lugar que tinha acontecido a situação. Tinha uma moto destruída, uma mulher que já não estava mais ali, morta, com a cara no asfalto, no chão, e um cara com a perna quebrada encostado no guarda-reio. E eu fiquei pensando, naquela hora falei: Deus, será que essa mulher teve a oportunidade de conhecer
Será que ela teve uma possibilidade de te ouvir? De ouvir do Senhor? Sabe quantas pessoas não estão perdendo a oportunidade, morrendo, e a gente está se negando a declarar e anunciar a Cristo? Nós precisamos nos apropriar dessa data, queridos. Olha só uma outra passagem, vai dizer Mateus 9:10, que eu já mencionei, né? Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Sabe, eu quero te dizer, queridos, não seja um crente Spotify. Que isso? Sabe o que é isso? Spotify é o quê? 3 meses grátis e depois começa a cobrança, sim ou não? Não seja um crente Spotify que se anuncia aquele evangelho barato para atrair a pessoa, aquele evangelho mentiroso. Porque Jesus, Deus nos ama como nós somos, mas Ele nos ama tanto que Ele não quer que nós permanecemos como estamos. Mas a gente só anuncia a primeira parte: Jesus te ama como você está. É nós, vem que tem. Não, tem mesmo, tem amor. Jesus ama, mas Jesus transforma. E se você se sujeita de fato a Cristo, querido, se você não está sendo transformado, você não está sujeito a Cristo. Mas se você está vivendo transformação, você está sujeito a Cristo na sua vida. Porque Cristo transforma. Não teve ninguém que passou sobre Cristo e não foi transformado. Absolutamente ninguém. Se Deus nos transforma, queridos, nos caras mais chatos, ninguém quer esse evangelho. A questão é que nós não nos convertemos a Cristo, nós nos convertemos a nós mesmos. E aí nós nos tornamos pior do que nós éramos. Sabe, a gente se converte a um evangelho que é adaptável a nós. Aí não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode... Ou ainda o outro lado, né? Aquela graça barata. Não, você não precisa fazer nada, irmão. É nós, pode pecar à vontade. Nós precisamos viver o evangelho de Cristo de fato. O bendito de fato, que eu estava sem falar há um tempo já. Então, queridos, é pecado ou não? Eu devo ou não comemorar o Natal, colocar enfeites, arrumar uma árvore de Natal, um pinheiro? O que vocês acham? Eu particularmente deixo lá em casa um presépio. Eu queria montar a árvore semana passada, minha esposa não deixou. Ela: acabei de passar pano, acabei de limpar, não vem não. Eu falei: tá bom, amor, deixa sem então. Mas nós temos lá um presépiozinho pequenininho, que remete a Cristo, ao nascimento de Cristo. Tem gente que não gosta. Querido, não põe. Não tem problema nenhum. Nós vamos ver que esse elemento, por exemplo, o presépio, ele surgiu em 1223 com Francisco de Assis. Supostamente ele teria feito o primeiro presépio na história. Está anunciando a quem? A Cristo. Agora, essas luzinhas, as iluminações, as bolas, isso faz algum mal? Isso tem algum problema? Querido, é uma questão de cultura, como eu estava falando lá no começo. É uma questão cultural. Isso é uma coisa recente. Faz quanto tempo que nós temos luz elétrica? Quem sabe? Cadê o engenheiro? Cadê o Pedro? Quem é engenheiro? Fugiu. Sei lá, uns 300 anos, 400 anos que nós temos luz elétrica. Mais? Eu não lembro bem da história. Mas vamos colocar 500 anos. Certamente menos, mas vamos supor 500 anos. Antes disso, era árvore, com enfeites. As iluminações são uma coisa recente, uma questão cultural. Se isso não fere a palavra, queridos, não tem problema. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo? Eu estou com medo, vocês estão calados. É o quê? 137 anos, olha aí. Misericórdia, um pouquinho de tempo, hein? 137 anos que nós temos luz elétrica. E daí até luz elétrica, até criar lá aquelas luzinhas pisca-pisca lá. Sabe, queridos, eu amo o período de Natal, mas às vezes eu me espanto. Esses dias atrás eu estava passando em frente, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas era tipo outubro, e já tinha uma casa lá toda enfeitada com luz. Eu falei: misericórdia, eu dormi 2 meses, não é possível.
Tipo assim, as crianças nem comemoraram o dia delas ainda, a pessoa já está no Natal. Tem algum problema? Não tem. Não tem importância isso. Ah, Ti, mas o pinheiro, ei, da mesma forma que quem criou o homem foi Deus, quem criou o pinheiro? Quem criou as árvores? Foi Deus. Então por que a gente fica dando isso para os outros? Existe um movimento nos nossos dias que se apropriou do arco-íris. Quantos conhecem esse movimento? Tá. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre o arco-íris? É a aliança de Deus com a humanidade, declarando que Ele nunca mais vai destruir a humanidade por meio de água, de dilúvio. Agora, porque um pessoalzinho pegou lá o arco-íris, eu vou deixar de ver o arco-íris com bons olhos? Sim ou não? Não. E por que a gente faz isso com o Natal? Vocês estão me entendendo, queridos? Sabe, se você não quer, não tem problema. Quantos viram, por exemplo, recentemente aí, o Netflix lançou aquele filme bem interessante sobre o Natal, só que não. Fala de um Jesus gay, de um Deus mentiroso e que vive um triângulo amoroso. Tá um bafafá, tá uma história assim lá fora, sabe, falando um monte de coisa. Esse negócio aí, eu não vou nem citar o nome. E queridos, sabe, eles estão falando mal de Jesus. Eles estão, realmente eles estão. Mas aí, nós vivemos num país livre, porque nós temos o direito de anunciar um Cristo ressurreto. Eles estão no direito deles lá de fazer o que eles estão fazendo, ainda que isso de alguma forma esteja ferindo a Constituição brasileira, que eu acredito que fere. Mas essa é uma questão deles. Nós precisamos parar. Porque agora eles estão falando mal de Jesus lá, que Jesus é gay, então não vou mais anunciar Jesus também. Tá me entendendo? Vocês estão me entendendo? Onde eu quero chegar, onde eu estou pretendendo chegar aqui? Em Romanos 14, queridos, nós vamos ver um texto, Paulo declarando que a respeito de comer carne ou não comer carne. Quantos conhecem esse texto? Você quer comer carne? Eu não ia ler, mas o Júlio está ligeiro ali, vamos ler. É esse mesmo, é do 1, acho que até o 4. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras, ou seja, está falando de carne. Para um pode comer carne, para o outro não pode. Aí o texto continua: quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. Ou seja, não julgue aquele que não come. Não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar aquele que come. Ou seja, também não julgue aquele que está comendo. Ou seja, eu quero fazer árvore de Natal, não me julgue. Eu não quero fazer árvore de Natal, não me julgue também. É uma decisão pessoal de cada um, desde que isso não vira palavra. Se você fizer a árvore de Natal, queridos, mas isso está ferindo o seu cristianismo, a sua vida com Deus, isso está te levando para um outro caminho, você está pensando no Santo Claus, você está pensando no Deus de sei lá o que, menos em Jesus, não faz. Simples assim. Agora, se isso não te fere, se você, como a Rê fez ali, pôs lá um Jesus no topo da cruz, ó, no topo da árvore, faz. Não tem problema. Não há problema nisso. A gente só não pode julgar um ao outro, querido. Isso não pode ser motivo entre nós de divisão. Vocês estão comigo aqui? Aleluias. Nós já tivemos, por exemplo, no passado, cantatas de Natal. Quantos se lembram? Já viram, já participaram? Tem alguns que dão glória a Deus, que não tem, porque era com tanto tempo de ensaio que chegava cansado, né? O Rafa dando glória. Tem outros que gostam. Eu acho que é legal. Aliás, hashtag fica a dica para o ano que vem. Pensem, sonhem, orem. Por quê, queridos? Por que é legal uma cantata de Natal? Porque nesse período a gente envolve as crianças, a gente faz aquele monte de coisa. Aí vem o vovô, vem a vovó, vem o titio, vem o endemoniado, vem o sem demônio, vem todo mundo para assistir, para prestigiar o seu familiar que está ali apresentando uma cantata. E nessa hora é a hora que Deus vem. Porque em todas as outras datas do ano, essa pessoa não viria à igreja. Mas nesse dia ela vem. Meu Deus, eu estou sentindo cheiro de comida aqui.
Mas nesse dia ela vem. E aí, queridos, é nesse dia que Deus pega ela de jeito, o amor alcança e a pessoa se entrega. Nós devemos fazer cantadas. Se nós tivermos condição, façamos de Natal, de Páscoa, de Dia dos Pais, de Dia das Mães, de Dia das Crianças, de 100 dias, faz todos os dias. Dá trabalho, dá. Mas, queridos, nós precisamos nos apropriar disso para anunciar o Cristo. Você está comigo? Os moravianos, eles declaravam uma coisa, queridos: nas coisas essenciais, unidade; nas secundárias, tolerância; em todas as outras, o amor. Natal faz parte dessa todas as outras, o amor. Manifeste o amor. Sabe, essa é uma excelente oportunidade de nós amarmos aqueles que não estão em Cristo, aqueles que estão precisando de amor, aqueles que estão precisando de atenção, de carinho, de cuidado. E eu já estou bem no finzinho, queridos. Eu quero te contar uma história bem breve, bem rápida. Uma muçulmana extremista, como eu brinco, aquele muçulmano jihadista, sabe? Homem bomba, mulher bomba, essas coisas assim. Essa mulher, ela tinha uma mãe que tinha esclerose múltipla. E quem conhece de esclerose sabe que essa é uma doença degenerativa, ela não tem cura natural. Ela não melhora, ela só piora. Você perde o movimento, acontece um monte de coisa. Você perde controle sobre o seu corpo. Você não consegue decidir a hora que você vai no banheiro ou não. Sabe, acontecem várias coisas. E essa mulher, um dia ela cansou, ela falou: eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. E ela de repente está lá na televisão, mudando de canal, passando de canal. E ali, no mundo árabe, misericórdia, sai do mundo. No mundo árabe, queridos, as televisões lá, os canais de TV não transmitem cultos a Jesus. Mas a TBN, que é uma operadora americana, ela manda sinais, inclusive ilegais lá, né? Segundo a legislação desses países. E ela transmite cultos lá. E essa menina parou numa dessas mensagens, e quem estava ministrando era Billy Graham, esse mesmo que morreu esse ano, lá em fevereiro. E ele ministrou, e no final da mensagem ele declara assim: ei, você que está pensando em se matar, não se mate hoje. Entregue a sua vida a Cristo, e Ele transformará. Ligue nesse número aqui. Aí eles lançam lá o número da central, e essa menina pega o telefone e liga nessa central. Ela começa a falar com o atendente: eu vou me matar, eu vou me matar. E ele: calma, não se mata, o Senhor é bom, Ele quer restaurar a sua vida. Eu não acredito em Jesus, eu vou me matar e tal. E aí um momento esse atendente, ele vira para ela e fala: ei, então deixa eu te fazer um desafio. Dá uma semana para Jesus, e se Ele não fizer nada, aí você pode fazer o que você quiser. Ela falou: fechado, eu dou uma semana para Ele, mas se em uma semana Ele não fizer nada, eu vou até a tua operadora de televisão, e eu vou me matar na frente das câmeras para honrar lá. Fechado? Ele diz: fechado. Ela desliga o telefone, vai se deitar e dorme. No meio da madrugada ela acorda com um barulho. E ela olha para o barulho: que barulho é esse? O que está acontecendo? A hora que ela chega no corredor, ela vê a mãe dela andando. Literalmente a mãe dela andando, queridos. E não é andando igual eu ando, não. Eu ando meio troncho assim, né? Eu sou meio mole, mas a mãe dela estava andando normal, 100% normal. E ela olha: mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? E tal, não sei, estou bem, estou andando, está tudo bem. De manhã ela pega a mãe dela, leva até o médico constata 100% curada, não existe nada de esclerose mais sobre o corpo dela. E aí o médico pergunta para ela: quem foi como é que é a palavra? Deixa eu só achar aqui, ó. Quem foi o imã, que é uma palavra que eles usam lá para os caras de alto escalão lá. Quem foi o imã que orou por ela? E ela vira para esse cara e diz: Jesus. Ela não era nem convertida, porque ela não havia nem confessado a Cristo ainda, mas ela já está anunciando a Jesus numa nação perseguida. Ela diz: Jesus, Ele curou a minha mãe.
Essa mulher, queridos, algum tempo depois se casa com um iraniano que é pastor. Eles se mudam para a América, estudam ali por alguns anos, se aprofundam em teologia, fazem um monte de estudo lá. Em determinado momento eles sentem um impulso, um sentimento, um desejo de voltar para o Irã. E todo mundo, todos os professores, os colegas, os amigos, todo mundo vira para eles e fala: não volte, porque o Irã é uma nação que persegue, vocês são de lá, vocês sabem. Mas ela dizia o tempo inteiro: nós temos um povo lá que precisa de nós. E eles voltam para o Irã, queridos. E para você ter uma noção, hoje eles têm uma igreja no Irã perseguida, que eles se reúnem de forma escondida, em valas, em buracos, em lugares lá. Se você pesquisar sobre as igrejas perseguidas, você vai ver como é. Mas eles têm uma igreja lá de 4.000 iranianos convertidos ao Senhor. Sabe, Jesus continua curando hoje. Jesus continua anunciando hoje, por meio de homens e mulheres que já morreram, um evangelho real. E nós aqui continuamos calados, esperando que Jesus levante outros. Nesse Natal, queridos, não jogue fora a sua chance de anunciar o evangelho de Cristo. Eu quero chamar o pessoal que vai ministrar aqui o louvor. Nós estamos encerrando já. Eu quero só ler uma coisa para você. Eu falei de cura, Jesus continua curando, queridos. Eu estou nessa situação ainda de como é que é a palavra? Fugiu a palavra. Virose. Mas ontem, Tiago, meu xará, meu cunhado, ele estava em casa, ele chegou com um monte de dor na lombar. Ele falou que já estava com isso há muito tempo. A gente conversou um pouquinho, eu estava assistindo o negócio, aí ele saiu, foi trocar de roupa e tal. Eu fiquei com aquele negócio, ora por ele, ora por ele. Na verdade, não era o Espírito Santo me confrontando, não, era eu mesmo, tipo, você não vai tomar vergonha na cara, não? Nem por ele você quer orar? E aí ele voltou, ele foi sentar no sofá, eu falei: Ti, faz um movimento aí que você não fazia. Aí ele tipo, fez assim. Eu falei: você não encurva mais que isso? Ele falou: não, por causa que eu falei assim, mano, é problema de junta tudo e joga fora, velho. Mas eu falei: senta aqui, vamos orar. Aí eu orei uma vez, ele faz aí. Aí ele vinha até aqui, né? Aí ele aumentou um pouquinho. Ainda dói, eu sinto aqui e tal. Moral da história, que nós oramos 5 vezes. Mais ou menos isso, né, Ti? 5 ou 6 vezes. Falei: e aí? Aí ele já estava encurvando quase lá embaixo. Eu falei: mano, se eu orar mais, aí é alongamento, velho. Aí não dá, não é oração, é você alongar. Eu falei: o que você está sentindo? Não, agora eu não estou sentindo nada e tal. Meu, tá melhor. E em contrapartida eu estou lá com a virose. Você está me entendendo, querido? Não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com você. Anuncia o Cristo ressurreto. Deixa que Ele faz a parte dele. Quem está incumbido de convencer o pecador do seu pecado não somos nós. Não seja crente chato. Não é você é pecador, você está pecando, você está tomando Coca-Cola, você está tomando vinho, você está tomando cerveja. Deixa o cara tomar. Deixa que no tempo dele ele vai entender o quanto que ele deve, quanto que ele pode tomar de cerveja, quanto que ele pode e deve tomar de Coca-Cola. Tá me entendendo, queridos? É pecado tomar cerveja? De forma nenhuma. Desde que isso não fira o que a palavra diz. O que a palavra diz? Se você se embriaga, aí é pecado. Mas se você não se embriaga, não tem problema. Olha só, queridos, a palavra hebraica para cura. Presta atenção aqui comigo, eu estou encerrando essa última coisa que eu vou falar. A palavra hebraica para cura é Rafa. Fala para o irmão do seu lado, Rafa. Não é Rafa, é Rafa, tá? O Rafa está aqui tocando. A primeira letra dessa palavra Rafa é Rosh. E ela significa, ela representa cabeça. Fala, cabeça. Ombro, joelho e pé. Ela representa cabeça. A segunda letra é P. Fala para o irmão do seu lado, P. P de Pedro. Tu me amas, Pedro? E essa palavra, ela pode ser P ou Fê, mas ela significa boca. Fala, boca. Boca. Cabeça e boca. Cabeça, boca. Não é olhos, ouvidos, boca ainda, não é essa, não é a musiquinha. E a última palavra é Rê. Não é nem a minha Rê esposa, nem a minha Rê irmã, nem a Rê de Renata. Fala para o irmão do seu lado, esse Rê significa graça. Então, cabeça, boca, graça. Ou seja, cura. Do hebraico,
é nós confessarmos a consumação do sacrifício de Cristo. É a vitória sobre todas as doenças físicas, emocionais ou espirituais, em todas as áreas da nossa vida. A palavra Rafa, ela significa pensar e falar a graça de Jesus. Amém. Jesus é um Jesus que cura. Ele anunciou a essa mulher, ele nem apareceu para ela, ele só curou a mãe dela. Ele continua fazendo nos nossos dias. Amém. E o que nós estamos fazendo, queridos? Sabe, existe a nossa parte. Nós precisamos anunciar, nós precisamos nos apropriar desse dia, desse Natal, e declarar: ei, Jesus é o centro, não só do Natal, mas de todas as nossas vidas. Se coloque de pé no seu lugar, vamos cantar essa canção, essa música. E nós vamos orar para finalmente nós comermos da carne, para nós termos um tempo de comunhão. E eu quero te desafiar, se reúna com os seus familiares. Ah, tio, eu já tinha dito não, então volta atrás. Fala para a família: eu vou no Natal, eu vou estar com você, ou com seus amigos, ou com seu vizinho. E se programe, queridos, e ore por uma oportunidade, para que você não seja um crente chato, mas um crente cristão de Cristo, como Jesus, que se assenta, curte, conversa, mas onde eles sabem bem a sua posição, não porque você é assim, mas porque o Evangelho é assim. Amém? Vamos ministrar essa canção, vamos cantar ela, depois nós oramos. Pai, nós entendemos a importância e a relevância, Deus, de nos apropriarmos desse dia, de comemorarmos o aniversário de Jesus Cristo. Nós oramos para que nós tenhamos oportunidade nesses dias, Pai, de anunciar o Evangelho da cruz, com amor, Pai, com graça, com respeito, com sabedoria e equilíbrio. Nos ajuda a estender, Pai, a esticar as nossas mãos, para tocar aqueles que não foram ainda tocados pelo Senhor. Na nossa família, no meio dos nossos parentes, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos colegas de trabalho, conhecidos, quem quer que sejam eles. Nos ajuda a estender a mão, Pai, e amar, e a testificar de um Deus real, verdadeiro, amoroso e transformador sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter discernimento, a ter entendimento do momento certo, da hora certa de falar, de abordar, de nos relacionar e tocar vidas, Pai, com o seu amor, para que o seu nome seja engrandecido e exaltado acima de todas as coisas, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Natal, Pai, seja um marco para nós, como o dia que o nosso libertador veio a essa terra. Que nos apropriemos dessa data, nos lembrando não do Papai Noel, mas do Papai do Céu, que abriu mão do seu único filho, para que nós tivéssemos nele vida, para que nós tivéssemos nele a oportunidade de salvação, de conversão, para que em Cristo nós fôssemos feitos filhos adotados, nós fôssemos encontrados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua vida e morte nessa terra e ressurreição. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse alimento, essa comida, esse almoço de confraternização, Pai, que já começa a se tornar uma tradição para nós. Que nesse tempo tenhamos comunhão, mas acima de tudo nos lembrando de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Nós somos gratos, Jesus, por esse tempo, por essa oportunidade, pelos dias de vida que nós temos nessa terra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai.
E se você crê, diga comigo, amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.